Olá pessoal, um bom dia a todos vocês, obrigado a cada um que me acompanha aqui em mais um conteúdo junto ao canal. Gostaria, antes de começar o vídeo, de agradecer a todos vocês aqui que são inscritos, que comentam, que analisam, que criticam, sugestionam, a vocês que são membros, apoiadores, são fundamentais para que eu possa aqui dar continuidade nas atividades junto ao canal, a vocês que têm contribuído aí com valor e às vezes com Pix, minha gratidão de coração aí a todos vocês. No vídeo de hoje eu quero abordar um assunto que é interessante, o motion tracking. Antes de tudo, eu não sou nenhum especialista nesse tipo de recurso, mas eu gostaria de mostrar como é que vocês podem dar o primeiro passo e a partir daí vocês se aprofundarem mais sobre o recurso. Eu já fiz um vídeo anterior, mas vou fazer com a versão 3.6.0 e vamos ver como isso é simples. Para quem não sabe, o Motion Tracking é aquele recurso onde a gente consegue agregar numa imagem de vídeo um objeto, uma forma, um cenário, etc. E esse objeto aqui eu vou usar dentro de um vídeo que eu gravei de modo bem simples com o celular. Tá, ele aqui é esse vídeo, tá pessoal? Onde eu espalhei algumas moedinhas, por quê? Porque o contraste de chão aqui da minha sala é muito claro. Então eu espalhei as moedinhas para se fazerem como pontos de trilha para o rastreamento que nós vamos fazer. Tá? É um vídeo curto. Procure usar um vídeo aí no formato .mp4 ou então AVI, que é o mais indicado para usarmos nesse processo junto ao Blender. Voltando ao Blender, com esse objeto eu já dei para ele um material aqui bem simples, que é um material Principal com efeito de laranja e o efeito de brilho para criar o que vocês estão vendo aqui. Agora eu enquadrei esse objeto travando a câmera, então eu usei a vista de câmera, travei ela. Para travar é só usar a tecla N, e aqui eu tenho em View Lock a opção Camera to View fechada. Essa opção aqui me permite eu travar a câmera e aqui eu posso movimentar e ela fica fixa. Posso arrastar com a mãozinha, então eu posiciono de forma melhor o objeto sobre a vista de câmera. Vou usar a tecla N para fechar e vamos voltar à nossa visão normal. Para poder criar o efeito Motion Track, nós temos que entrar numa interface que já vem aqui pré-configurada no Blender. Se vocês tiverem um monitor muito curto, cá em cima é só vocês encostarem o cursor e usar o scroll para rolarem até aparecer essa opção aqui, onde tem um sinal de mais. Cliquem nela com o botão esquerdo e vocês vão encontrar a guia VFX ou VFX, como é no inglês, né? Então aqui vocês vão selecionar o Motion Tracking. Vocês já entram na interface. Aqui vai estar a nossa 3D View e aqui a área onde nós vamos agregar aquele vídeo. Antes de a gente iniciar o processo, eu queria que vocês viessem aqui nessa janelinha que é a 3D View, encostasse o cursor aqui em cima, use o scroll do mouse e clique na opção chamada Material Preview. Aqui vocês vão ver o nosso objeto colorido. Fiquem atentos para que a câmera de vocês esteja ativa, tanto no modo Viewport como no modo Render, porque senão o vídeo não vai aparecer aqui no fundo, tá? Bem, feito esse processo, nós vamos precisar trazer aquele vídeo que eu vou usar para referência. Então vou clicar em Open, vou lá onde eu baixei, tá ele aqui. Tá aqui o vídeo, com o cursor nessa janela eu posso usar o scroll para diminuir ou afastar a tela, tá? E se eu quiser ver como é que tá, eu clico aqui no Play da timeline, tem aí um movimento do vídeo, como vocês podem ver. Para a gente ver a quantidade de frames que tem, se vocês olharem aqui, está com 250 frames, está vendo? De 1 a 250, porque é a timeline inicial do Blender. Se eu clicar aqui também em Output, vocês vão ver em Frame Range a faixa de 1 para 250. Então eu preciso entender qual é a quantidade de frames que esse vídeo tem. Para poder fazer isso, a gente vem aqui nessa barra da esquerda, na opção Clip, a gente clica em Set Scene Frames. E ele vai fazer uma varredura e já vai dizer que ele tem de 1 até 487 frames. Agora a gente precisa fazer com que o nosso sistema identifique esse vídeo para o que nós vamos fazer, que é o procedimento do Motion Track. Então a gente clica aqui nessa opção de pré-busca, que é o Prefetch. Selecionamos, ele vai fazer o rastreamento aqui embaixo até chegar em 100%. Já está pronto para a gente começar o nosso processo. Agora a gente vai precisar criar os pontos de trilha para poder fazer o rastreamento do nosso vídeo e colocar o nosso objeto dentro dele. Então esse rastreamento nós vamos vir aqui na opção Marker, tá vendo? Na opção Pattern Size nós vamos aumentar esse fator para 50 para ele pegar uma área de captura maior na hora que a gente criar os pontos de trilha.
E vamos deixar o Syst Size aqui com 100. Vamos também, pessoal, aqui nessa opção chamada Motion Models, mudar de Location para o tipo Perspectiva. E Match, nós vamos usar o modo Previous Frame. Com o processo já pronto, nós vamos também clicar nessa opção Normalize, para ele normalizar o rastreamento durante o procedimento. Essa normalização é legal porque quando nós temos pouco contraste na imagem, pode nos ajudar na varredura. E para a gente saber se a varredura vai ser de forma correta, nós vamos vir aqui nessa barra da direita, clicar em Track. Agora a gente vai usar o Ctrl pressionado e clicar com o botão esquerdo em cada moedinha dessa aqui que está espalhada. É o meu caso, né? E vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem. Eu vou clicar nessa primeira e repare, ó, que vai aparecer a imagem da primeira moedinha aqui. Se eu quiser fazer a modificação dela, eu posso clicar com o botão esquerdo, arrastar para que esse alvo fique bem no meio, para o rastreamento sair legal, senão dá erro, tá? Então nós vamos repetir esse processo em todos os outros pontos. Eu vou selecionar o Ctrl, clicar com o botão esquerdo e vou fazendo cada alvo aqui, ó, de forma distinta, clicando o botão esquerdo com a tecla Ctrl pressionado para escolher os pontos que tem o maior contraste para o rastreamento sair legal. Caso contrário, teríamos que fazer tudo novamente. Já selecionei. Veja que esse aqui não está muito legal, então eu seleciono ele com o botão esquerdo, arrasto um pouquinho, ó, e coloco o alvo bem aqui no centro. Com todo esse procedimento feito, a gente agora vai selecionar todos os pontos. Veja que vão ficar todos eles em amarelo. Agora a gente vai vir aqui, ó, nessa opção chamada Tracking. Veja que na opção Track 2 pontos, vocês vão ter esse ícone aqui que é o Track Markers. Fica mais fácil vocês vindo aqui na timeline embaixo. É só clicar aqui, ó, pessoal, nessa setinha que é a mesma setinha que está na esquerda. Clicando, ó, ele vai começar a fazer o rastreamento do vídeo. E se o rastreamento aparecer com essas linhas vermelhas e azul, é porque ele fez um rastreamento de forma correta. Caso não esteja de forma correta, é interessante a gente alterar os pontos e refazer o processo todo novamente para poder fazer com que a captura seja 100%. Demora, são 487 frames, como vocês podem ver aqui embaixo, né? Até ele chegar. Vamos ver se houver alguma trilha defeituosa, esse quadradinho vai sair com um colorido vermelho. Veja que todos estão com ponto amarelo, isso quer dizer que foi feito de modo perfeito. Agora a gente vai clicar em Solve. No Solve nós vamos clicar nessa opção aqui chamada Solve Camera Motion para ver qual é o nível de erros que ele detectou nesse rastreamento. Então clicamos aqui, cá em cima vai aparecer um índice de erro de 1.6. É um índice baixo, mas o interessante é que isso aqui fique abaixo de 1. Então o interessante é a gente aumentar talvez essa área de varredura para poder diminuir esse fator. Mas 1.6 aqui para mim está o ideal. Então agora eu vou fazer a adição do nosso cenário que fizemos no Blender junto ao vídeo. Como? Nessa mesma guia Solve eu vou usar o Scroll e vou encontrar aqui uma opção chamada Scene Setup. Nós vamos primeiro jogar o objeto dentro dessa cena. Para fazer isso é só a gente clicar em Set as Background. Repare que o vídeo foi posicionado aqui, tá vendo? Por quê? Porque nós estamos usando no modo Material Preview e estamos usando a câmera ativa. Tá com uma iluminação meio fosca, não tá? Então o que é que vocês fazem? Seleciona a câmera, vem aqui no ícone de câmera e vocês vão ver uma opção chamada Background Images. Abram essa guia, busquem uma opção chamada Opacity, que é a opacidade, aumentem para ele dar mais claridade aqui no vídeo junto à cena. Se vocês derem um player do início, vão ver que o chão vai estar se movimentando lá em cima, mas o objeto não, ó, ele não está acompanhando. Ou seja, eu não tenho o tracking ainda produzido em cima do objeto. Então eu volto para o frame 0 e aqui eu vou agora agregar o tracking junto à cena. Como? Clicando em Setup Tracking Scene. Eu vou clicar aqui, ó. Ele vai adicionar um plano que é denominado Ground. Vocês vão selecionar esse Ground aqui, ó, tá o plano, e agora nós vamos posicionar esse plano na nossa superfície aqui. Inicialmente é preciso que a gente escolha 3 pontos onde a gente queira juntar esse plano junto à superfície. Vou clicar fora para desabilitar todos eles. Seleciono o primeiro ponto com o botão esquerdo e com a tecla Shift pressionada, vou selecionar o segundo
e vou selecionar o terceiro. Eu quero que esses 3 pontos seja a referência para a gente colocar o nosso chão. Então eu venho aqui em Flur, clico e ele coloca, ó, o nosso plano junto com a superfície aqui do objeto. Só que eu preciso escolher um ponto de origem para poder fazer a adesão desse plano na superfície. Então eu vou usar 2 pontos aqui, seleciono o primeiro, com o Shift seleciono o segundo. Como esses daqui estão mais centralizados, vou usar isso aqui. E aqui eu venho na opção, ó, Set Origin, clico e ele posiciona o ponto de origem desse plano baseado nesses 2 pontos que eu tinha escolhido. Agora eu vou setar a escala. Então aqui onde tem a distância, eu vou colocar um fator de 3 e vou usar o Set Scale. Veja que eu já diminuí a proporção do objeto em relação à cena. Agora eu preciso fazer os pontos que vão identificar as coordenadas x e y. Então eu seleciono um ponto para ser a coordenada x, vou usar esse daqui, e vou usar, ó, como 7x axis, que é o eixo. Ele já posicionou o nosso objeto da melhor forma. Aqui tá bom, eu não preciso nem mexer no y. Agora, se eu der o player, notem que na medida que o nosso chão vai se movimentando, o objeto já está agregado à cena. Essa é a primeira parte de colocação do objeto junto em cena. Se eu quiser ver agora por esse ângulo daqui, que é essa tela, eu substituo ela. A gente vai usar aqui, nesse caso, o 3D Viewport. Vamos olhar pela vista de câmera e notem que se dermos aqui o play, o objeto está seguindo e o plano está visível. A gente vai ter que selecionar esse plano e vir aqui, ó, na opção Outline, colocar ele tanto em escala como em render, na condição invisível. E temos aqui o nosso objeto fazendo parte do movimento da nossa tela, junto às moedinhas que foram espalhadas em cena. Prático e bem simples, tá, pessoal? Vamos ver agora como é que a gente faz o procedimento para poder criar o render do nosso experimento. Isso é bem fácil. Primeiro nós vamos preparar aqui o Eevee, o sampling, que é a taxa de amostragem, eu vou deixar em 32 para ser uma qualidade melhor do que eu coloquei. Vou marcar o ambiente ocluso, o bloom, screen e o motion. Vou pedir a vocês que vocês usem também aqui na guia Color Management, onde tem o View Transform de filme, use Standard para dar um colorido melhor aí na cena. Agora vocês vão ativar essa opção filme aqui, ó, em modo transparente. Venham aqui na opção World Properties, onde tem a opção Color, cliquem no pontinho amarelo e escolham Environment Textures. Por quê? Porque vocês vão buscar aquele vídeo que vocês utilizaram para fazer o processo aqui do escaneamento. Então vocês vão vir aqui em Open, buscam o mesmo vídeo que vocês utilizaram aí no recurso, acrescentam. Agora se vocês vierem para dar um render aqui em cima, render image, vocês vão perceber que eu tenho um objeto fazendo parte aqui do vídeo. Para criar renderização é simples. Já tendo feito aqui as nossas configurações, vamos clicar em Output. Eu vou definir uma resolução de vídeo aqui menor, vou deixar em 720, que aí eu crio uma tela pequenininha, Full HD 1280 por 720. E esse percentual aqui eu vou deixar em 80 para ele fazer uma tela menor ainda. Vou vir aqui embaixo, dar um nome para o arquivo, Test Tracking. Aqui em File Format eu vou usar a VJPEG para criar um vídeo animado. Vou deixar o Quality em 100% e ativar o RGB. Agora eu venho aqui em cima em Render e vou usar essa opção, ó, Render Animation. Pode ser também o atalho Ctrl mais F12. Quando eu clico, ele começa a gerar o passo a passo do nosso vídeo. E vamos ter que aguardar o processo terminar. Concluído aqui o processo de renderização, eu vou fechar a janelinha que eu produzi aqui do nosso render e vou clicar em Render View Animation, ou então uso o atalho Ctrl F11. E aqui eu tenho um vídeo com o nosso objeto, agregando aí o Motion Tracking do pequeno vídeo que eu fiz aqui junto à cena. Legal, né, pessoal? Então
Isso é só para vocês terem uma base. Essas moedas aqui eu utilizei como referência, tendo em vista que o chão aqui é um chão que tem muita claridade, e isso atrapalha no momento do rastreamento. Mas vocês aqui com a imagem onde tenham pontos escuros, onde vocês possam fazer esse mesmo tipo de procedimento que eu fiz com as moedas, isso fica bem fácil e prático. Espero que tenham entendido, que possam aproveitar aí a dica do tutorial e até o próximo vídeo.